Olá, queridos! Estou aqui conversando com Aristóteles, né, desse lado, e também, né, pensando um pouquinho, refletindo, né, sobre a filosofia desse mundo. Algumas pessoas acham que a filosofia é você ficar ali, não. Ela tem um momento de reflexão, mas tem um momento de ação, de você pôr em prática aquilo que você refletiu. Mesmo as coisas da sua vida, as decisões, nós falamos já isso nessas aulas, né? Você vai ter que refletir, decidir o seu futuro. Muito legal. Vamos lá agora para a nossa revisão, muito interessante. Os principais mitos da Grécia Antiga. Olha aí, revisão, conteúdo, gente. A mitologia grega é uma das heranças mais fantásticas da humanidade. Até hoje ela pareia, né, no nosso meio. A palavra mitologia, nós vimos que é o conjunto dos mitos que pertence a um povo. Nós em Rondônia temos o nosso, tá? Uma civilização, uma comunidade, assim como o seu estudo. Além disso, a mitologia grega é a mais rica, variada e ao mesmo tempo a mais clara e brilhante que conhecemos até hoje, tá? Ela envolve seres sobrenaturais, seres humanos e animais, criaturas, né? Podemos dizer que o mito vivido é uma verdade. O critério de adesão ao mito é a crença, a fé. Então isso vai dizer, tá? Nós vimos também sobre os deuses do Olimpo, que são os deuses mais poderosos dos vários grupos de deuses. Aquele que vive no Olimpo. Os deuses do Olimpo se dividem em várias classes, que veremos agora. Os superiores, né, estão acima, que é o Zeus, deus dos deuses. A Hera, deusa protetora dos casamentos. O Apolo, deus da lua e da poesia e da música. A Atena, deusa da sabedoria, ganhou como presente em homenagem a arquitetura Parthenon. Afrodite, deusa do amor e da beleza, são os superiores, ok? Nós vimos isso aí na nossa aula. Além disso, né, temos Ares, deus da guerra. Poseidon, deus do mar, irmão de Zeus. Éfesto, deus do fogo. Ártemis, deusa da caça. Hestia, né, deusa do coração e da chama sagrada. Deméter, que é a deusa da agricultura. Hermes, mensageiro dos deuses. Os deuses inferiores são Hades, que vive o submundo, tá, o inferno, né, irmão de Zeus. Ele se conflitou com Zeus, Zeus colocou ele para baixo. Dionísio, deus do vinho, em algumas religiões era tão importante quanto Zeus, né, para algumas religiões da Grécia Antiga. E os heróis semideuses, gente. Temos... Por que semideuses? Porque é formado por um deus, né, com humanos. Humanos, os heróis semideuses. Estavam numa posição intermediária, veja bem, né? Bem intermediária, entre homens e os deuses. Possuíam poderes especiais superiores aos dos humanos. Então estavam num degrau mais do que os humanos. Nós vimos isso na nossa aula. Porém, eles eram mortais, eles morriam, poderiam ser assassinados, né? Os heróis eram filhos de deuses com seres humanos. Por exemplo, Aquiles, Jasão, Teseu, Édipo, Agamenon, Menelau, Ulisses, né? Esse aqui. Heracles também. Então tá aí a nossa aula, né, sobre a nossa revisão sobre os heróis. Nós falamos da mitologia grega, os deuses superiores, os deuses inferiores e o meio, né, que é entre gregos, da mitologia grega, cruzamento, né, o relacionamento de Deus com humanos. Aí gerou os semideuses, que é Aquiles, né, Teseu, Perseu, Agamenon e etc.
Então é nesse sentido. Agora vocês vão fazer a atividade, né? Temos atividade proposta nessa aula, para que vocês possam exercitar. A atividade serve para isso. É você praticar. Então, boa atividade. Até mais. Olá! E aí, praticaram a atividade de sala? Proposta nessa aula? São 4, tá? 4 exercícios. Conseguiram? Muito fáceis. Esses exercícios vocês vão poderem ter uma visão melhor, a assimilar bem o conteúdo. São conteúdos fáceis de aprender. Gente, é necessário aprender um pouco a história lá da origem das mitologias. Por exemplo, dos gregos, dos romanos, etc. Depois eu vou a gente vai adentrar nas nossas lendas, mitologias do Brasil, do estado de Rondônia, na verdade, porque o nosso estado é maravilhoso e nesse momento nós estamos se interagindo com vocês, né? Vocês percebem que às vezes lá da mitologia vocês fazem essa prática hoje, colocando outras nomenclaturas para os deuses, né, cultuando, etc. Muito legal isso. Então vamos lá para a nossa atividade, olha lá. Tirando dúvida, questão 1. Muitos povos formulavam explicações sobre a origem do mundo. Alguns povos se referiam aos deuses como seres criadores do mundo. Outros entenderam que não houve um momento de criação, porque o universo sempre existiu, os gregos, tá? Há ainda povos que desenvolveram a crença que Deus é o próprio universo. Há ainda culturas que acreditam que o mundo surgiu com a morte de Deus. Veja bem, né? Isso, nossa, que ideia! Os gregos tinham uma visão mitológica para explicar a origem do mundo e do homem. Para ele, todas as coisas aparentemente que aparecem, né, inexplicáveis, eram sobrenaturais, decorrentes da ação dos deuses. Então, tudo que aparecia o sobrenatural, o trovão, chuva, etc., eram os deuses. Ao longo dos séculos, os gregos foram repassando para as gerações mais novas a história de seus deuses e heróis. Até hoje, através do filme, nós verificamos isso, né? Um texto de Raimundo Nonato, né? Oliveira, Filosofia. Agora a pergunta é, sobre a criação do mundo, atribuída aos deuses gregos, dá-se o nome de, e agora? Será que é A, cosmologia? Ou B, genealogia? Ou C, cosmogonia? Ou D, astronomia? Ou E, astrologia? E aí, conseguiram responder? Essa tá fácil, hein? Quando dá a criação do mundo para os gregos, qual a palavra correta? Uma dessas aí. Será que é a astrologia dos astros? Acho que não, né? Será que é a astronomia? Astronomia não, a astronomia é mais da questão da ciência, que envolve a questão do universo. Será que é genealogia? Não, isso é língua portuguesa, a origem das palavras. Então sobraram duas, vamos lá? Olha aí. Eu tinha eliminado essa, né? Esta e esta. E ficou A e C. Quem respondeu? Qual a resposta correta? Vamos optar. Então acertou quem optou pela questão C, gente. Cosmogonia. Do cosmo, né? A origem do cosmo através das lendas, né? Das ficções, que é a mitologia, dos mitos. Haverá uma aula que vocês vão perceber a origem do universo apresentado por algumas culturas, inclusive a ciência, a mitologia grega, os indígenas e etc. Tá? Isso lá na frente, muito legal, interessante. Próxima questão, vamos lá? Questão número 2, adaptada para os povos antigos, né? Pode dizer que é os gregos, o mito era um componente importante na cultura, sempre estava no meio, permeando, né? Andando todos os seguintes segmentos sociais e suas instituições. Então ele permeava, era no meio. Para os gregos da antiguidade, as divindades eram personificações, personagens, tá? De elementos da natureza, das virtudes e dos defeitos da humanidade. Além disso, os deuses gregos
habitantes do monte, né, Olimpo, onde eles moravam, eram imortais, embora tivessem comportamentos semelhantes ao dos homens, que é ciúme, inveja, etc. Às vezes benevolentes, né, mas também agiam por inveja ou vingança. É de Maria Lúcia Arruda, né, Aranha, esse texto. Vamos ver o que ele quer dizer. Agora a pergunta em si está aqui, ó. Sobre a religião dos gregos, assinale a alternativa correta. A mitologia está estritamente associada à religião. Será que para os gregos a mitologia está no meio da religião? Ou B, na vida coletiva era comum que o grego não fosse religioso. Será? Não queria religião? Ou C, a religião e a política não se misturavam entre os gregos. Será que eles separavam isso? Ou a D, a religião está associada à vida prática do grego e transcende o ritual para ordenar todos os gestos da existência. Será que é essa? Vamos lá. Ou a letra E, os deuses gregos são muito parecidos com os homens. Possuem características antropomórficas, né, parecidas, por isso o grego não se sente inferior a eles. Será verdade isso? E aí, o que você respondeu? Fala para mim, qual é a resposta correta? E aí, professor presencial, que eles estão respondendo? Com certeza, essa aí é de nível médio, tá? Essa resposta, essa pergunta. Ela não é fácil, também não é difícil, é nível médio. Muito legal. Então, vamos lá? Olha aí. Acertou quem respondeu a questão D, gente, ó. Para os gregos, é certo dizer que a religião está associada à vida prática deles. E vai além, que transcende, né? Vai além o ritual para ordenar todos os gestos da existência. Então, eles valorizavam muito a questão da religião. Claro que eles tinham vários, cultuavam não só um Deus, era poli, né? Poli é vários, politeísta. Teísmo é do grego, significa Deus. Então, vários deuses, cada um tinha... E tinha grego que cultuava todos. Imagine, né? Você ter várias cultuações de religião, mas valorizavam muito a questão da religião. Hoje também, enquanto cristãos, etc., seja lá o segmento que eu vou buscar, a religião também ela ajuda você a ter uma boa orientação na vida, tá? Muito legal. Na vida, o ser humano tem que ter um trabalho para você viver, sustentar sua família, né? E seus pais também. Há boas amizades, que é bons amigos, né? Para você se interagir. Ter uma casinha, né? Um lugar para habitar é necessário, é bom ter isso. E uma religião, muito legal. A religião, nós não somos só seres biológicos, né? De carne e osso, somos seres espirituais também. Muito legal essa reflexão, façam isso, tá? Vamos lá, continuando. Se liga no Enem, vamos se ligar, gente, ó. Se liga, vamos lá. Se liga nele, vamos se ligar. Aí você, ó, ficar de anteninha ligado. Vamos lá, o Enem tá aí, vamos lá atrás, seguir ele. Vamos lá, como é que é o Enem, como é que funciona? Então são questões que caíram no Enem. Questão 3, lá da UEL, tá? Leia o texto a seguir. Sim, olha aqui, um sim. Bem primeiro nasceu o caos, olha, depois também a terra, amplo seio, né? Depois sede irresvalável, né? Sempre dos imortais, que tem a cabeça do Olimpo nevado e o Tártaro, que é o inferno, tá? É nevoento no fundo do chão de amplas vias e eros. O mais belo entre deuses imortais. É um texto, né, de Hesíodo, a teogonia, né, que é a criação, através da mitologia. Aí o que esse texto quer? Sobre o exposto acima, que é o texto, podemos afirmar que se trata de um texto, ó, se texto é ó, também é uma questão que envolve a questão português. A1, ó, anterior à cosmologia filosófica, cuja narrativa reflete ainda a mentalidade mítica. O item do período cosmológico que se compreende as escolas pré-socráticas, cujo interesse era... gente, isso aqui é um complemento, tá? Ó,
Isso aqui continua. A1, tá? Ó, continua aqui. Do período cosmológico que se compreende as escolas pré-socráticas, cujo interesse era perseguir a unidade que se garantia a ordem do mundo, a possibilidade do conhecimento humano. Então é nesse sentido. O 2, né? De caráter cosmológico, cuja reflexão busca tornar concebível a origem das coisas e a força que as produziu. Ou a 3, de caráter ético, cuja narrativa revela a preocupação com a conduta dos homens e dos deuses. Gente, a pergunta é, estão corretas apenas as alternativas 1 e 3, 2 e 4, 3 e 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4? Qual a alternativa correta? Qual você optou aí com relação ao texto, né, sobre a origem de tudo, né, sobre a mitologia? Qual é? Vamos lá? O texto vai dizer que 1 e 2, gente, ó. Vamos lá voltar na 1. Vamos voltar aqui na 1, ó. Anterior à cosmologia filosófica, anterior, tá? Cuja narrativa reflete ainda a mentalidade mítica dos mitos, ó. Isso é verdade. Né? Do período cosmológico. Cosmológico é a origem de tudo. E é pré-socrático, antes de Sócrates, tá? E a 3, ó, verdadeira. De caráter ético, cuja narrativa revela a preocupação com a conduta dos homens e dos deuses. É necessário, né? Então é ético isso. Vamos lá para a questão 4, olha aí. Onde era a morada dos deuses e qual a importância dela para os gregos? Olha, gente, é igual alguém dizer para você aqui, ó, onde você mora, que importância tem a sua casa, né? Que sentido tem a sua casa? O que ela representa para você? Então, na minha resposta, a minha casa é meu lar, onde eu repouso todo o meu espírito, meu corpo e descanso lá. Muito legal você ter um lugar para voltar. Isso é ótimo, né? Então lá, ó, onde era a morada dos deuses e qual a importância desse lugar para os gregos? Que importância? Gente, existem tantas coisas que são importantes na nossa vida, né? Que a gente escolhe, nossos pais, irmãos, a escola, os professores, o conhecimento, as professoras são importantes no nosso meio, né? Essa interação, os amigos, etc. Então a gente tem que valorizar isso, né? Ter boas pessoas. Então os gregos querem saber, vamos lá? Continuando, olha aí. Então respondeu, olha aí, o Monte Olimpo, ou Montanha dos Deuses, tinha esses dois nomes, tá? Pode ser um ou outro. Era a montanha mais alta da Grécia Antiga e era considerada a morada dos deuses. Por exemplo, eles acreditavam que no alto do monte eles se reuniam, comiam, bebiam, cantavam, dançavam e se divertiam. Imagina, né, os deuses lá dançando e os humanos lá rezando por eles. Como os gregos consideravam os deuses superiores, a raça humana, né, a eles não podiam habitar num local, uma planície, assim, igual a eles, tinha que estar superior, que estivesse no mesmo nível dos humanos. Por isso eles habitavam no monte, para homenagear, né, os deuses, os gregos que construíam os templos nos locais mais elevados da cidade. Então, a resposta é o Monte Olimpo, né, e era importante para os gregos, porque moravam as divindades deles. Exemplo, hoje as igrejas são construídas em templos altos, né, um pouco alto, além do nosso chão. Porque é para dizer que ali existe alguém superior a nós. É uma influência, será que é a influência grega e romana? Mitológica, né? Que sempre não se igualar o ser humano com os deuses. Então é nesse sentido que eles construíam, né, os lugares mais altos. E quando era questão de mortos, né, era sempre abaixo. Sempre nesse sentido, tá? Então vamos lá, ó. Temos um material complementar, gente. Esse texto é sobre os deuses gregos. Você vai achar nesse link aqui, ó. Mundo Educação, tá? Leia para fortalecer mais o conhecimento da aula de hoje, ok? Então, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.